Olá, meus amigos! Bem-vindos! Aqui estão as 10 principais cidades-santuário dos Estados Unidos. E o que você precisa saber se quiser mudar para uma delas, incluindo custos de vida para uma pessoa solteira. Cidades-santuário nos Estados Unidos são aquelas que limitam a cooperação entre a polícia local e a imigração, proporcionando um certo grau de proteção a imigrantes indocumentados. Essas cidades frequentemente têm políticas que não investigam o status migratório durante interações de rotina, ou se recusam a deter indivíduos com base apenas no status migratório, a menos que haja um mandado ou ordem judicial. Cidade Santuário número 10. Chicago, Illinois. Pontos positivos de Chicago. Grande comunidade brasileira. Chicago tem uma comunidade brasileira considerável com restaurantes, igrejas e grupos culturais brasileiros, que podem te conectar com pessoas que compartilham os mesmos interesses. Transporte público eficiente. O sistema de transporte público de Chicago é amplo, facilitando o deslocamento sem a necessidade de ter um carro. Sistema de saúde. Existem programas de saúde pública e serviços que ajudam imigrantes. Desafios. Inverno extremo. Chicago é famosa pelo seu inverno rigoroso, com temperaturas muito baixas e ventos intensos. Custo de vida. Em 2024, uma pessoa solteira precisa em média de $1.300 para viver em Chicago, sem contar o custo do aluguel. E o preço de um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, está por volta de $1.500. Taxas de criminalidade em algumas áreas. Como muitas grandes cidades, Chicago tem bairros com taxas de criminalidade mais altas. É importante pesquisar bem os bairros antes de decidir onde morar. Cidade Santuário número 9. Portland, Oregon. Vantagens. Portland é uma cidade progressista e amigável para imigrantes. Ela é conhecida por ser uma cidade inclusiva, com uma comunidade acolhedora. Qualidade de vida. Portland oferece uma alta qualidade de vida, com uma mistura de comodidades urbanas e acesso fácil à natureza. A cidade é conhecida por seus parques, áreas verdes, e a proximidade das montanhas e praias. Cultura de pequenos negócios. Portland tem uma forte cultura de apoio a pequenas empresas e empreendedores. Se você tem interesse em abrir seu próprio negócio, a cidade é um bom lugar para explorar essas oportunidades. Transporte público. Portland possui um sistema de transporte público bem desenvolvido, com trens leves, ônibus e ciclovias. Desafios. Clima chuvoso. Portland é conhecida pelo clima chuvoso e cinzento, especialmente durante o outono e o inverno. Crescente custo de moradia. Os preços das moradias têm aumentado, mas há opções mais acessíveis em áreas como no sudeste e nordeste de Portland. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.300 para viver, sem contar o custo do aluguel. E para alugar um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, precisará por volta de $1.500. Cidade Santuário número 8. Filadélfia, Pensilvânia. Vantagens. Sistema de transporte público. O transporte público da Filadélfia cobre boa parte da cidade e áreas próximas, comunidades diversas. Bairros como o sul e nordeste da Filadélfia são conhecidos por suas fortes comunidades imigrantes, e você encontrará mercados e restaurantes com produtos e comidas brasileiras. Custo de vida acessível. Comparada com outras grandes cidades da costa leste, Filadélfia tem um custo de vida mais acessível, especialmente em termos de moradia. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.300 para viver, sem contar o custo do aluguel. E você vai precisar de outros $1.300 para alugar um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade. Desafios. Invernos rigorosos. A cidade tem temperaturas muito frias, com neve e gelo durante o inverno. Algumas áreas com taxas de criminalidade mais altas. Como em muitas grandes cidades, Filadélfia tem áreas onde as taxas de criminalidade são mais altas. Regiões como Center City, assim como Old City,
tendem a ser mais seguras, enquanto algumas áreas do norte e oeste da cidade podem exigir mais cuidado. Número 7. Los Angeles, Califórnia. Vantagens: diversidade imigrante. Você certamente encontrará brasileiros em bairros como Westlake, Culver City. Clima agradável. Los Angeles é conhecida pelo clima quente e ensolarado quase o ano todo. Proximidade da natureza. Além das praias famosas, como Santa Mônica e Malibu, Los Angeles está perto de áreas naturais incríveis, como montanhas e parques nacionais. Desafios: trânsito intenso e transporte público limitado. Los Angeles é conhecida pelo trânsito caótico. Embora haja transporte público, o sistema não é tão eficiente quanto em outras cidades como Nova York. Qualidade do ar e expansão urbana. Los Angeles tem problemas com poluição do ar, embora tenha melhorado ao longo dos anos. A cidade também é bastante espalhada, o que significa que você pode gastar bastante tempo se deslocando dependendo de onde mora e trabalha. Alto custo de vida. Los Angeles é uma cidade cara, especialmente em termos de moradia. Aluguéis em áreas populares como Santa Mônica, Venice Beach e Downtown podem ser muito altos. No entanto, bairros como Este de Los Angeles e algumas partes do Vale de San Fernando podem oferecer opções de moradia mais acessíveis. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.400 para viver, sem contar o custo do aluguel. E o preço de um apartamento alugado de um quarto, fora do centro da cidade, está por volta de $2.100. Cidade Santuário número 6. São Francisco. Prós: comunidade diversa e inclusiva. Como imigrante, você provavelmente encontrará um ambiente acolhedor, com um forte senso de inclusão. Serviços públicos e apoio. A cidade oferece muitos programas para imigrantes, incluindo assistência jurídica, ajuda com moradia e organizações comunitárias. Desafios: desigualdade e criminalidade. São Francisco tem um problema visível de pessoas sem teto e, em algumas áreas, preocupações com criminalidade. Esses problemas costumam se concentrar em distritos específicos, então é bom estar ciente e pesquisar os bairros antes de se instalar. Alto custo de vida. São Francisco é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, com preços de moradia disparados e o aluguel pode ser extremamente alto. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.600 para as despesas básicas, sem contar o custo do aluguel. E o aluguel de um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, está por volta de $2.700. Cidade Santuário número 5. Seattle, Washington. Vantagens: centro de tecnologia e inovação. Seattle está em constante crescimento econômico, e é o lar de gigantes da tecnologia, como Amazon e Microsoft, o que cria muitos empregos e oportunidades para empreendedores de diversas áreas. Transporte público e boa caminhabilidade. Seattle tem um sistema de transporte público bem desenvolvido, além de possuir certos bairros como Capitol Hill e Ballard, que são muito caminháveis. Desafios: clima chuvoso. Seattle é famosa por seus dias chuvosos. Embora a chuva geralmente seja leve, os longos invernos cinzentos podem parecer um pouco deprimentes para quem prefere climas ensolarados. Custo de vida alto. Como muitas cidades com foco em tecnologia, Seattle viu um aumento nos custos de moradia. Aluguéis e preços de propriedades em bairros populares podem ser altos, embora áreas mais afastadas do centro possam ser mais acessíveis. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.400 para as despesas básicas, sem contar o custo do aluguel. E o aluguel de um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, está em média $1.800. Tá curtindo essas informações? Então já deixa o like para eu saber. E se inscreve no canal, assim você não perde mais nenhuma dica dessas. Cidade Santuário número 4. Denver, Colorado. Vantagens:
Economia em crescimento. Denver tem uma economia diversificada em rápido crescimento. A cidade é um centro para startups e novos empreendedores. Cultura amigável e inclusiva. Denver é conhecida por sua atitude acolhedora em relação a imigrantes. Beleza natural. Denver está localizada perto das Montanhas Rochosas, oferecendo fácil acesso a atividades ao ar livre. Transporte público. A cidade possui um sistema de transporte público relativamente eficiente, com um ônibus e o sistema de trem leve, o que facilita a locomoção sem precisar de um carro. Desafios. Invernos rigorosos. Os invernos em Denver podem ser frios e nevados. Custo de vida. O custo de vida em Denver tem aumentado. Os preços dos imóveis e dos aluguéis, especialmente em áreas centrais e populares, podem ser altos. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.700 para as despesas básicas, sem contar o custo do aluguel. E o aluguel de um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, está em média, outros $1.700. Dicas. Bairros como Aurora e Lakewood costumam ter aluguéis mais baixos e boas comunidades. Número 3. Austin, Texas. Vantagens. Economia em crescimento. Austin é uma das cidades que mais cresce nos Estados Unidos. Empresas como Apple, Google, Tesla e Amazon se localizam lá e proporcionam oportunidades de empregos e serviços. E se você tem espírito empreendedor, Austin oferece um ambiente amigável para startups. Custo de vida mais baixo. Embora Austin esteja ficando mais caro à medida que cresce, ainda é mais acessível do que cidades como Nova York, Los Angeles ou São Francisco. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.500 para as despesas básicas, sem contar o custo do aluguel. E o aluguel de um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, está em média, $1.700. Desafios. Verões escaldantes. O calor do verão em Austin pode ser extremo, com temperaturas frequentemente ultrapassando os 38 graus Celsius. Transporte público limitado. Embora exista um ônibus e o sistema de trem e Metrorail, a maioria das pessoas em Austin depende de carros para se locomover. Dica. Encontre moradia em áreas acessíveis. Procure bairros como North Austin, Riverside ou até mesmo áreas próximas como Round Rock ou Pflugerville, que ainda oferecem uma boa qualidade de vida a um custo mais acessível. Cidade Santuário número 2. Nova York. Prós. Diversidade cultural. Nova York é uma das cidades mais diversas do mundo, com grandes comunidades de imigrantes de todos os continentes. Transporte público. Nova York tem um dos sistemas de transporte público mais extensos dos Estados Unidos. Acesso a recursos para imigrantes. Como uma cidade santuário, Nova York oferece proteções para imigrantes indocumentados e acesso a serviços essenciais, independentemente do status de imigração. Marcos culturais e atividades. Nova York abriga museus mundialmente famosos, teatros, parques e marcos culturais. Sempre há algo para ver ou fazer. Clima. A cidade tem as 4 estações bem definidas, incluindo invernos frios com neve e verões quentes e úmidos. Desafio. Alto custo de vida. Nova York é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, especialmente em relação à moradia. Os preços de aluguel em Manhattan podem ser extremamente altos, embora outros bairros, como Queens e Brooklyn, ofereçam opções mais acessíveis. Sem contar o preço do aluguel, uma pessoa solteira precisa em média de $1.700 para sobreviver. E o aluguel de um apartamento de um quarto, fora de Manhattan, está em média, $3.100. Dicas. Algumas áreas de Queens e Bronx oferecem aluguéis mais acessíveis, mas certifique-se de levar em conta o tempo de deslocamento até o trabalho ou escola. E a cidade número 1. Boston, Massachusetts. Vantagens. Forte comunidade brasileira. Boston tem uma das maiores populações de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Cidades como Somerville,
Everett e Framingham possuem comunidades brasileiras vibrantes, onde você pode encontrar comida típica, lojas e eventos culturais. Transporte público. Boston tem um sistema de transporte público razoável, o que facilita a locomoção sem carro. Proximidade com a natureza e outras grandes cidades. Boston está perto de praias, parques e montanhas. A cidade também está relativamente perto de Nova York e outros destinos importantes da costa leste, facilitando viagens. Desafios. Invernos frios. Os invernos de Boston são rigorosos, frios e com muita neve. Trânsito e estacionamento. Esteja preparado para enfrentar o trânsito intenso, especialmente nos horários de pico, e a dificuldade de encontrar estacionamento na cidade. As ruas estreitas e o layout de Boston podem tornar a direção complicada. Alto custo de vida. Boston pode ser cara, especialmente em relação à moradia. Os preços dos aluguéis são altos, no entanto, subúrbios como Everett, Revere e Somerville podem oferecer opções mais acessíveis, ainda perto da cidade. Uma pessoa solteira precisa em média de $1.500 para as despesas básicas, sem contar o custo do aluguel. E o aluguel de um apartamento de um quarto, fora do centro da cidade, está em média $2.400. Dicas: aproveite os serviços públicos. Boston tem uma forte rede de recursos para imigrantes, incluindo programas de saúde, assistência jurídica e treinamento profissional. Conclusão: essas cidades-santuário oferecem diferentes vantagens e desafios para imigrantes. Com planejamento, acesso aos recursos certos e uma rede de apoio forte, elas podem ser ótimos lugares para morar nos Estados Unidos. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. E se você gostou, não esquece de deixar seu like. E claro, se inscreva e ative as notificações para acompanhar todos os vídeos novos.